Olá, eu sou o Philip Scheinberg, hematologista da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, e a gente preparou para vocês 4 episódios de uma série que a gente vai falar sobre CAR-T. Então, a gente vai abordar diferentes tópicos, diferentes momentos desse tratamento e um pouco da história, que eu acho importante vocês também saberem. Então, são 4 episódios, esse aqui é o primeiro. Não deixe de assistir os outros, porque no final todos se complementam e vocês vão ter um muito bom entendimento do que se trata em relação a essa nova tecnologia. Então, nesse primeiro episódio, a pergunta é se a terapia CAR-T e o conceito do CAR-T se é algo novo. E a resposta é não, não é novo. Por que não é novo? Porque, na verdade, a habilidade do sistema imunológico poder reconhecer e destruir câncer, tumores, é uma observação muito antiga, que começou no século XIX, inclusive, em Nova York, por um cirurgião, né, ortopedista, que observou que alguns pacientes com câncer, que tinham sarcomas, né, alguns tipos de tumores, que se infectavam, que tinham uma infecção, às vezes o tumor regredia. Então especulou-se aí que pudesse ter o sistema imune atuando nesse cenário de regredir esses tumores. E aí a gente sabe também que tem alguns tipos de tumores que espontaneamente regridem, então o sistema imune aí sendo implicado. E tem alguns casos até interessantes, né, de remissões de alguns tipos de leucemias crônicas após vacina, né, onde a pessoa tomou a vacina para varíola, uma publicação antiga, né, da década de 70, e aí a doença entrou aí numa certa remissão. E aí vieram os anticorpos monoclonais, que são aqueles anticorpos específicos que atacam um determinado alvo no tumor, isso na década de 70, e aí as proteínas inflamatórias que a gente chama, né, as citoquinas, né, ou as citocinas, né, interferon gama, interleucina 2, são aquelas que estimulam a inflamação, levando a casos de remissões de tumores e câncer, né. No transplante de medula, a gente sabe que o sistema imunológico, ele pode também fazer com que esses tumores regridem, né, então o sistema imunológico, assim, constantemente sendo suspeitado que ele tem esse poder aí de conseguir fazer uma erradicação ou controle ou o tratamento na área do câncer. E a gente, do século XX, XXI, né, teve um aprendizado e um entendimento muito grande sobre o sistema imune, o que é o sistema imune, quais são as diferentes partes do sistema imune, o que propiciou a sua manipulação. Então, é aqui que a gente está nos dias de hoje, né? Um histórico aqui que eu resumi 200 anos, aí 150 anos em 2 minutos, mas na verdade, hoje a gente tem um entendimento muito melhor do que acontece e quais são as células importantes nesse cenário. Aqui uma foto que eu acho interessante, que eu gosto sempre de mostrar, né, de um paciente com uma massa, né, você obviamente está vendo uma massa, 1891, olha o relato, né, ele tinha um sarcoma e ele pegou aí uma infecção, erisipela, infecções de pele muitas vezes, né, era a infecção da época, sobreviveu aí por 8 anos, né, não tinha nada naquela época, não tinha químio, corticoide, não tinha nada. Então, a gente já vê relatos, né, no século XIX, né, assim, 1893, né, tratamento de tumor com inoculação de bactéria. Eles até infectavam propositalmente o paciente para ter essa resposta inflamatória, né, no caso erisipela. William Coley, que foi um dos primeiros, né, a fazer isso, né, que é esse cirurgião ortopédico que eu falei para vocês na cidade de Nova York, que até criou uma toxina de Coley, que na verdade era um monte de bactérias e que você inoculava o paciente, e obviamente um entusiasmo muito grande, né? O remédio de Coley, toxina de Coley, o germe da erisipela como cura do câncer, né? Então a gente está falando aqui no comecinho do século XX, né? 1908. Então isso criou grande interesse. E aí começaram a catalogar todos esses pacientes, né? Então você tem osteosarcoma, tumor renal, mieloma múltiplo, linfossarcoma, doença de Hodgkin, câncer de mama, ovário, útero, testículo, melanoma, colo retal, e aí todos os pacientes que foram tratados, e a gente vê aqui a sobrevida, né, que eles não eram operáveis, né, e você vê a sobrevida, né, desses pacientes com essa abordagem, né, dessa inoculação, de você criar essa reação inflamatória no paciente, mostrando aqui que alguns casos, assim, com porcentagens aí de sobrevida que não seriam vistas caso nada tivesse sido feito para a época, né? Então, essas são as anotações, né, de vários tumores que foram realizadas pelo Coley, Dr. Coley, no finalzinho do século XIX, né, e que mostrou aí
o potencial do sistema imune realmente ser uma arma muito importante na luta contra o câncer. Mais recentemente, a gente teve aí numa publicação que rodou aí as mídias sociais, de uma forma bem importante, um paciente com linfoma de Hodgkin, né, linfoma de Hodgkin que pegou, né, a Covid, né, e ele entrou aí, você vê aqui na esquerda, essas áreas aí, todas essas áreas mais pretinhas é o linfoma, e aí você vê do lado direito, você não vê mais essas áreas pretinhas, que ele diminuiu o linfoma, né, depois da infecção. Ou da inoculação aqui, né, do vírus no caso, né, do SARS-CoV-2, que é o do Covid. Então, aí pessoal, tudo ficou entusiasmado e tal, mas acontece que essa observação não é nova, né, isso já é visto há mais de 150 anos, que quando você tem um processo inflamatório importante, ele pode, né, células, né, proteínas inflamatórias, elas podem fazer parte dessa atividade contra o tumor. A questão é como manipular isso a seu favor, e saber quem manipular, quando manipular, como manipular, de que forma manipular, sem ter os efeitos colaterais. E aí que está o desenvolvimento aí da imunoterapia por mais de 100 anos. E, obviamente, vários prêmios nobres, né? Então, 1908, né, já aquele conceito de você atingir um alvo específico, né, usando que o sistema imune tem essa inteligência, essa capacidade, não se sabia bem quais eram as células que iam fazer isso, né, mas prêmio Nobel aí para esses conceitos que começaram a emergir, né, a vacina, né, contra a polio, né, quer dizer, aquela forma de você conseguir propositalmente estimular o sistema imune, inoculando, né, dando lá um pedaço de um vírus. Então, isso criou um entusiasmo muito grande. Será que a gente consegue fazer isso também para os cânceres, né? Que você consegue estimular o sistema imune também a atacar um câncer em vez de um vírus? Então, isso aqui é 1950, né? Então, você está vendo que o conceito, né, do sistema imune, a manipular ele, as células, é uma coisa que veio crescendo. Na década, outro prêmio Nobel, né, em 1984, né, onde viu-se que você poderia formar quantidades grandes de anticorpos, né, que conseguem especificamente atacar um determinado alvo, né? Então isso criou o início de vários medicamentos, né, anticorpos, que a gente usa até hoje na hematologia e na oncologia, baseado nessa tecnologia. A questão de você estimular alguns tumores com um estímulo inflamatório mesmo, como o BCG, né, de você criar uma reação inflamatória, no caso da bexiga, por exemplo, e você conseguir localmente controlar, por exemplo, um tumor de bexiga. Então, a gente está vendo aqui que esse conceito de você estimular, né, inflamar um pouco, veio crescendo ao longo de várias décadas, né? Mais um prêmio Nobel, né, transplante de medula óssea, onde a gente sabe que a gente pega o sistema imune de uma pessoa, no caso do transplante halogênico, transfere para um paciente doente, né, que está com uma medula doente, e aí esse sistema imune novo que entra, ele consegue muitas vezes erradicar uma leucemia, um linfoma, ou até mesmo um mieloma. Então, de novo, crescendo a noção de que o sistema imune consegue realmente ter esse potencial. E o Ralph Steinman, né, ganhou o prêmio Nobel também porque ele demonstrou que você consegue, como estimular o sistema imune a enxergar determinadas coisas, porque o sistema imune precisa enxergar antes de atacar. Então, isso é um conceito super importante. Então, Ralph Steinman foi importantíssimo com estudos que ele realizou das células dendríticas, né, que elas conseguem fazer com que o sistema imune enxergue aquilo que você quer que ele enxergue, para depois ele ir atacar. Só como curiosidade, Ralph Steinman, ele foi o único o exemplo de um médico cientista que ganhou o prêmio Nobel sem saber que ganhou o prêmio Nobel, porque o prêmio Nobel só é dado para pessoas em vida, né, e a academia que dá o prêmio Nobel não sabia que ele tinha falecido 2, 3 dias antes. Acho que ele faleceu numa sexta-feira, o prêmio Nobel foi dado na segunda-feira. Aí ele já tinha falecido uns dias antes, mas como não se sabia, ele acabou sendo o vencedor aí do prêmio Nobel. Então, a linha do tempo, só para terminar, né, a gente vê aí muita coisa acontecendo em relação ao melhor entendimento do sistema imune, as proteínas, como manipular, né, a questão dos transplantes, o uso dos linfócitos, os anticorpos, né, como eu mencionei para vocês, alguns exemplos, essas proteínas, né, essas citoquinas inflamatórias, né, que causam inflamação para conseguir controlar alguns tipos de tumor, como no caso do melanoma ou do câncer de rim. Aqui agora, mais recentemente, formas mais sofisticadas de usar o sistema imune a teu favor para atacar o sistema, o câncer, né, usando o sistema imunológico para atacar o câncer, né, uma terapia que a gente chama de bispecíficos, que eu não vou entrar em tanto detalhe, mas é muito parecido com o que o CAR-T acaba fazendo, e hoje em dia a gente tem
a questão dos CAR-Ts, né? Então você vê que é uma jornada de muitas décadas. Então o conceito é novo, não, a ideia é nova, não. A diferença é que agora a gente, não vou mostrar em detalhes esse slide para vocês, mas assim, a gente tem um entendimento hoje muito maior do sistema imune, onde estão os freios, onde estão os aceleradores, como é que a gente tira os freios do sistema imune para ele poder atacar um determinado tumor, uma classe importante aí chamada inibidores de checkpoint, como inibidores de PD-1. Então você tem hoje várias proteínas, várias células que a gente entende melhor e a gente sabe como melhor manipular isso a nosso favor para atacar o tumor. Várias tentativas foram frustras, não levaram a resultados positivos, mas a comunidade científica constantemente começou a pensar de formas diferentes, de como é que a gente consegue fazer isso, como é que a gente consegue melhor manipular. Então tem muita literatura com resultados negativos, mas faz parte de como caminha a humanidade. A gente vai aprendendo, a comunidade científica vai aprendendo e você vai desenvolvendo novos conhecimentos a partir desses estudos. E só para terminar, que o conceito de CAR, né, esse CAR-T, que eu vou falar um pouco mais sobre você, o nascimento desse conceito ocorreu há mais de 30 anos, né, de uma publicação de 1989, onde ele percebeu que se você talvez juntasse características boas de duas células numa única célula, você poderia ter um potencial tratamento muito, muito, muito interessante, que é o CAR, que eu vou entrar em detalhes para vocês nos próximos episódios. Então aqui termina o primeiro episódio, só para dar um pouquinho do contexto histórico para vocês entenderem que isso aqui não está saindo do vácuo, do nada, tem uma longa jornada de muitas pessoas aí que contribuíram para isso, para chegar nos dias de hoje na terapia CAR-T ou CAR-T, e eu vou falar para vocês sobre exatamente o que é isso nos próximos episódios. Eu deixo aqui o nosso centro, aqui os nossos contatos para a questão da terapia celular, né, aqui no Centro da Beneficência Portuguesa, na BP, e não percam os episódios 2, 3 e 4, que eu vou falar com mais detalhes sobre o que eu pincelei aqui nesse primeiro episódio. Até lá!